Irmãos, abra a sua Bíblia no Salmo 126. E antes de lermos o texto bíblico, oraremos ao Senhor. Oremos. Pai bendito, amado, estamos aqui, Senhor, te adorando, te louvando, te exaltando, e também com a santa expectativa de ouvirmos da tua voz. Ó Senhor, por graça e misericórdia da tua parte, usa-me neste momento, que de fato e de verdade eu diminua e que Cristo cresça e somente Ele seja visto e ouvido nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Ainda em pé, ouçam a leitura da palavra do Senhor no Salmo 126, em reverência. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, pois por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Podeis assentar. Um salmo conhecido, uma linguagem maravilhosa. Esse salmo está entre os 15 salmos chamados de salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, ou cântico dos degraus. Eles recebem alguns nomes. Acredita-se, não há uma precisão, mas acredita-se que o contexto deste salmo seja justamente o da restauração de Israel, e a partir da volta do exílio da Babilônia. Então, naquele momento, depois daquele período subjugado por reinos, não é? Os reinos assírio, babilônico, persa, foram 3 períodos, no exílio que durou durante 70 anos, durou 70 anos. E esse período foi coberto pelas Escrituras nos livros de Esdras e Neemias, já foram expostos aqui pelo menos um deles, se eu não me engano, e também pelo profeta Ageu e Zacarias. Então, lendo esses contextos, esses textos, nós entendemos um pouco melhor esse salmo. Ou seja, havia grande alegria no retorno daquele povo para a então terra prometida. Mas não podemos esquecer que eles passaram por grandes dificuldades, tanto internas no meio do povo de Deus, quanto externas ao povo, ataques diversos, situações difíceis, não é? Sendo que era necessário, então, para eles olharem para as promessas de Deus que ainda não estavam completas, é verdade. Como, por exemplo, a vinda do Messias. Eles tinham santa expectativa disso acontecer, mas não havia acontecido ainda. Então, essa é a ideia geral por trás desse belíssimo salmo. O salmista, então, meus irmãos, vai falar da lembrança de uma grande alegria, seguida de uma oração que é feita cheia de esperança com os olhos no futuro. Eu vou repetir isso porque essa é a lógica geral do salmo. Então o salmista vai falar de uma lembrança de uma grande alegria, seguida de uma oração que é feita cheia de esperança com os olhos no futuro. Então eu queria também falar para as crianças, é uma coisa que eu estou aprendendo também. Eu queria que vocês, crianças, ficassem atentos para o que eu vou falar. Vocês anotem aí no boletim ou algum papel que o papai e a mamãe tenham, não é? E eu queria que vocês anotassem todas as vezes que eu falasse o nome de uma cidade ou de um país, a partir de agora, valendo, tá bom? E o papai e a mamãe vai ajudar vocês, ok? Mas enfim, eu queria que vocês permanecessem com as Bíblias abertas, físicas ou aplicativo, para que a gente seguisse olhando para o texto, que é o que nós vamos fazer. Vamos passar pelo texto para o entendermos. Em primeiro lugar, versículos 1 a 3, nós vemos que o salmista está falando de uma alegria pelo que Deus fez. Ou seja, em primeiro lugar, o salmista vai olhar para o passado, não é? Ele diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles estavam experimentando uma alegria extrema com a lembrança da obra que Deus havia feito. Deus é quem os tirou da Babilônia, sem sombra de dúvida, mas usou a mão, por exemplo, do rei Ciro para redigir o decreto de libertação
e retorno do povo. Me lembrei do momento que estamos vivendo, né? A gente pede a Deus e o governador vai lá e assina um decreto e vai permitindo a gente voltar e poder cultuar ao Senhor. Um momento de alegria também. Sião, crianças, Sião, é um monte sobre o qual foi construído Jerusalém, nós sabemos disso. Agora, Sião também pode servir, como é o contexto aqui, de sinônimo para Israel. Então, a lógica aqui é que nós estamos falando do povo de Deus, ou o salmista está falando do povo de Deus. O povo de Deus que foi, então, levado de volta para casa, agora na presença do Senhor. Lembremos que o culto, a adoração a Deus naquele período era feito no templo. O templo era sinônimo da presença de Deus. E agora eles estão, então, sonhando acordado. Você já teve essa situação de estar assim, quase numa êxtase, numa alegria profunda, de estar lembrando de algo que foi muito impactante? Eles estão assim, sonhando acordados. E eu gosto de citar as crianças, meus irmãos, porque é muito mais difícil pregar para as crianças, mas é muito mais rico também quando a gente consegue processar isso. E as crianças sabem muito bem o que é ficar sonhando acordado. Quando eles ganham um presente novo, eles ficam dias falando disso. Dias. Mostra para todo mundo. Usa o presente continuamente, fala para os amigos, e mesmo agora em época virtual, eles entram nos seus grupinhos e comentam, mandam foto do que ganhou, e isso é essa a ideia, eles estavam assim, não é? Agora, é claro que não dava para acreditar, e eles não criam isso, os israelitas não criam isso, que as bênçãos que eles estavam experimentando foi por conta de obras humanas, ou por conta da sorte. É claro que não é isso. Eles sabiam que essa obra havia sido feita pelo Senhor. E vejam que eles estão se lembrando de uma alegria que era contagiante. Como eu disse, as crianças sabem muito bem o que é isso. Diz o texto que a boca se enchia de riso. Uma outra expressão que a gente podia falar, eles estavam rindo à toa. E, por favor, não me lembro de música de pagode, né? Mas eles estavam rindo à toa. A boca deles denunciavam a alegria que eles estavam vivendo. Era uma alegria que não cabia nos lábios, não é? Mas era uma alegria que não só ficava nos lábios, mas na língua também. Porque se ficasse rindo com os lábios fechados é uma coisa. Mas nem isso eles conseguiam. Diz o texto que eles não conseguiam conter a língua. Versículo 2 ainda. E as nações ao redor reconheceram a grandeza de Deus. Veja, até os incrédulos que são espiritualmente cegos, estavam agora reconhecendo a grandeza do Deus de Israel, porque o povo estava alegre, o povo tinha demonstrado a felicidade de ter um Deus salvador, um Deus libertador, e o próprio texto diz isso, não é? Que eles começaram a dizer grandes coisas, versículo 2 ainda, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Veja que maravilha, meus irmãos, a percepção da obra de Deus sendo vista e reconhecida pelos incrédulos. E o povo concorda, versículo 3, o povo concorda, de fato, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles, de fato, testemunharam dessa alegria, e esse testemunho dessa alegria do reconhecimento da obra de Deus agora está impactando as outras pessoas. E mais, a alegria deles pela obra que Deus havia feito se redundava em glória para Deus. Que fantástico isso, né? Deus os abençoa, eles respondem em profunda alegria e isso volta a Deus como uma ação gloriosa da obra de Deus. E é óbvio também que nós percebemos aqui um espírito de gratidão desse povo. Porque muitas vezes o Senhor tem nos abençoado e nós sequer agradecemos, infelizmente. Pois bem, mas isso foi olhar para trás. Agora, vem uma oração. Primeiro eles estão falando, nós estamos alegres para caramba, mas eles fazem uma oração.
versículo 4, começo do versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Meus irmãos, de onde surge uma oração dessa? Eles não estavam acabando de falar que estavam alegres, ou lembrando de um tempo de alegria? O texto no versículo 1 já tinha dito que Deus havia restaurado a sorte. Por que eles estão pedindo para restaurar a sorte? O fato é que depois deles lembrarem das bênçãos que Deus já havia dado, o salmista não fica suspirando pelo passado, ele não vive no passado, embora o passado alimente a alegria e a informação, mas o salmista está buscando por um contínuo sustento da parte de Deus, porque a gente não pode viver de passado, salvo historiadores que vivem do passado, nós não podemos viver do passado. Não é? Não podemos ficar parados no passado, não podemos ficar apenas olhando para trás, e eles estão falando, Senhor, o Senhor fez aquilo, continua fazendo, Senhor, restaura a nossa sorte, não é? Porque eles haviam experimentado dificuldades diversas novamente, depois que eles voltam para a terra prometida, eles continuam sobre ataques, eles continuam sobre acusações. Por exemplo, os servos dos reis, quando a gente vai ver lá em Esdras, por exemplo, acusaram eles, não é? O próprio povo começa a voltar à idolatria já na terra prometida. O texto vai nos dizer lá em Esdras e Neemias que eles estavam agora realizando casamentos mistos. 70 anos no cativeiro, voltaram, ficaram alegres, mas vai passando os dias e eles começaram então a se desviar. E detalhe, o Senhor ainda tinha que trazer mais gente que ficou para trás, que quando eles começaram a voltar, um grupo não voltou, um grupo ainda talvez ficou ali meio titubeando, aqui está meio bom, né? Vamos ficar por aqui ainda, né? E o Senhor ainda traz de novo, tem que trazer essas pessoas, lembrando que Isaías fala lá no capítulo 10, versículo 22, a lembrança do remanescente fiel. Então, estava acontecendo ainda muitas coisas, já com o tempo passando. E os profetas Ageu e Zacarias, eles denunciaram justamente essas situações, chamando o povo de Deus ao arrependimento e à lembrança das promessas de Deus. Daí o salmista, então, orar, restaura, Senhor. O Senhor precisa agir de novo. Se o Senhor não agir de novo, a gente não segue em frente, não adianta, não é? O Deus da aliança precisa continuar sustentando o povo de Deus. Salmo 124, versículo 2, que está nesse grupo, ele vai dizer o quê? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Não fosse o Senhor estar conosco. Nós precisamos continuamente do Senhor. Por isso o salmista não fica olhando para trás apenas, e ele diz, Senhor, restaura a nossa sorte. Nós precisamos da sua ação. Pois bem, mas o texto não para aí. E agora, vem uma expressão, a parte final do texto, fantástica também, porque eles vão falar eles já estão falando da alegria do que Deus vai fazer ainda. Eles olharam para trás, olharam para o presente, mas eles também olham para o futuro. Porque não é uma oração duvidosa. Não é uma oração tipo, será que rola, Senhor? Vou colocar na sua mão, mas... Vem aquela frase, seja o que Deus quiser. Não é isso. Eles fazem uma oração com convicção, com expectativa da obra de Deus, versículos 4 a 6. A oração do salmista aqui, meus irmãos, é cheia de esperança e de expectativa. Por isso ele vai usar aqui duas ilustrações para demonstrar esse ânimo deles. Em primeiro lugar, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, versículo 4, como as torrentes no Neguebe. A palavra aqui, meus irmãos, é uades, que significam ribeiros, mas são riachozinhos ou rios numa região muito específica. Elas ficam no sul de Israel, no deserto do Neguebe. E é curioso que no verão esses rios ficam completamente secos,
completamente. Você passa, é terra, é areia, pedra, não é? Mas com as chuvas de inverno, eles voltam a se encher. E é isso que o salmista está falando: Senhor, volta a encher a nossa vida, assim como acontece com as torrentes do Negueb. Torrentes, crianças, são águas abundantes, aquelas que surgem depois das chuvas fortes, não é? E que aparecem inesperadamente. A gente chama isso, no mato, por exemplo, de tromba d'água, não é? Você que já fez isso, aliás, se você for visitar alguma cachoeira, algum rio, você precisa perceber isso, porque se estiver chovendo lá na cabeceira, pode vir muita água e te pegar de surpresa. Esse é um aspecto difícil. Mas, pastor, mas eu nunca fui nem no mato, eu sou uma pessoa de cidade. Não tem problema, você vai aqui no Vicente Pires, logo que chove, vem uma torrente de água e toma conta daquilo tudo, e a gente não consegue passar para o outro lado. Isso é torrente de água, entendeu? Então o Senhor está dizendo o seguinte: olha, o salmista, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, porque a nossa vida é seca, Senhor, está seca, mas quando o Senhor faz fluir as suas águas, eles transbordam os rios, não é? Eu não sei se você segue a Defesa Civil, se você já se cadastrou lá, mas em épocas de chuva aqui, sempre chega um SMS dizendo: cuidado, devido às chuvas, nós vamos abrir as comportas da barragem do Paranoá. Significa o quê? Que para baixo da barragem vai correr muita água. Essa é a noção que está aqui. Então, o que o salmista está dizendo: faz isso, Senhor, igual aqueles leitos que estavam secos e voltam a ficar cheios. É um renovo no meio da sequidão. O salmista está falando: nós estamos nessa situação difícil, Senhor, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. E ainda que houvesse secura na vida deles, o Senhor podia dar abundância de água. Para corações ressequidos, a enxurrada da água viva, que é Cristo, poderia transbordar na vida desse povo. E é uma lembrança, meus irmãos, maravilhosa, porque Deus paga o mal com o bem, o sofrimento com bênçãos. O salmista não está falando assim: Senhor, nós perecemos, então faz. Não, ele está falando: Senhor, é o Senhor, faz essa obra na nossa vida. E uma segunda analogia que ele faz é da plantação e da colheita. Plantar, não é? Aqui semear, é uma ideia que o salmista, versículos 5 a 6, plantação é pela fé. Alguns aqui conhecem, não é não? Plantação é pela fé. Pergunta depois para a dona Leni, para a família Cruz, que eles entendem melhor do que eu. Mas todo agricultor sabe o que é isso. Veja, nós estamos falando de uma época que não era o agronegócio moderno aqui do Cerrado, que você tem plantações irrigadas, né, com grandes campos irrigados e com mega colheitadeiras. Não é esse tipo de plantação que eles estão falando. Senhor, aquele tipo que era o jeito clássico de fazer, é com choros e lágrimas. Você cava a terra, você joga a semente e ora. Porque se o Senhor não mandar o tempo certo, não mandar a chuva na hora certa, não for na quantidade certa, se o Senhor não fizer tudo, o seu esforço não vale nada. E o salmista está dizendo então que quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Então, entenda que sim, tem choro nessa história e tem lágrima. O salmista não está ingênuo na vida com o Senhor. É difícil nesse mundo caído. A gente planta, mas é com lágrima, é com suor, é debaixo do sol, com dificuldade. O próprio Senhor disse isso lá em Gênesis: agora a vida vai ficar dura para vocês. Não é? E o salmista está reconhecendo isso. Porém, ele também reconhece a promessa de Deus nisso. Porque ele diz o quê? Ceifarão, colherão. Vai acontecer. Os que fazem na dependência do Senhor colherão e trarão os feixes. A lógica aqui, ou o texto aqui,
são de cestos fartos de grãos. Você vai colher, você vai voltar com seus cestos cheios de grãos. Bênçãos sem medidas. Lembra lá de Boaz e Ruth, não é? Que ela precisou colher e não tinha o que fazer. Ele falou, não, deixa sobrar um pouco no campo, porque vai alimentar essa família. Porque isso é bondade do Senhor para com aqueles que plantam e aqueles que vão semear. Então, meus irmãos, o semeador sai de fato para plantar com fé e com esperança, mas ele vai experimentar também as dificuldades da semeadura, ele vai lidar sim com lágrimas, não tem jeito. Eu vou abrir um parênteses aqui. Se você nunca ouviu, eu sei que aqui isso não acontece, mas vai que você conhece alguém que acredita nisso. Se alguém disse que o Evangelho é mar de rosas, deixa eu te contar uma coisa. Diz para essa pessoa que ela está sendo enganada. Porque o Evangelho nunca escondeu que a vida é dura. Nunca. Aliás, desde o Antigo Testamento. O povo gosta tanto do Salmo 23, e eu também amo o Salmo 23, mas ele diz, quando nós andamos pelo vale da sombra da morte. Andamos. Nós passamos, meus irmãos, é difícil mesmo, mas o Senhor está conosco. E a ideia é que no tempo certo haverá colheita. É o Senhor que está prometendo isso, não é? Nós vamos voltar no tempo certo com júbilo, com alegria, com a colheita feita. Mas o detalhe é esse, meus irmãos, no tempo certo, nem antes, nem depois. Dá para colher antes? Eu estou gostando das minhas consultoras. Dá, dona Lene? Não dá. Dá para colher depois? É burrice. Não dá, meus irmãos, é no tempo certo. Talvez você esteja num momento da vida que você está nas lágrimas, está plantando debaixo do sol quente, e está difícil mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, alegre-se, continue, porque não chegou o tempo da colheita. Porque na hora que chegar, vai ser com cestos cheios da produção dessa semeadura. Entende como funciona, meus irmãos? Pois bem, beleza, pastor, ficou muito claro. Valeu. Aliás, se eu parasse aqui, o texto já estava exposto. Mas a grande pergunta é, o que eu faço com isso hoje, em 2020? Lá na capital, lá na congregação, apenas uma família vive da agricultura, né? Todas as outras são como eu, são da cidade, né? Aqui talvez a maior parte também seja da cidade. O que esse texto agrícola do agronegócio de Israel tem a ver comigo em 2020? Essa é a grande questão. Será que isso só serve para agricultor, meus irmãos? Será que isso só tem a ver com gente que está acostumado com a lide da terra? Claro que não. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós somos os peregrinos deste salmo, o salmo dos peregrinos. Nós somos os peregrinos que caminham rumo a Jerusalém celestial. Nós estamos indo cantando os salmos, porque estamos indo para Jerusalém celestial, mas em meio às dificuldades, com certeza, elas estão ao nosso derredor. O detalhe, meus irmãos, que nós não podemos esquecer é que nós, como peregrinos, estamos voltando para a nossa casa. Nós nunca podemos esquecer isso. Isso aqui não é nossa casa. O Senhor nos chamou e está preparando o lar para nós. Então a gente segue rumando a Jerusalém celestial. E aí, algumas aplicações então. Em primeiro lugar, nós devemos fazer exatamente igual ao salmista. Exatamente igual. Primeiro, vamos olhar para o passado. Você tem, com certeza, muitas bênçãos que já aconteceram na sua vida, que os enche de alegria. Eu tenho certeza disso. Aliás, como diz aquele cântico, né? Aquele hino, conta as bênçãos, diz quantas são. Não é? Bênçãos diversas aconteceram na sua vida. Por exemplo, algumas delas. Aprovação no vestibular, aprovação num concurso, uma seleção difícil para um novo cargo, a expansão da empresa, aquele casamento esperado, filhos e tantas outras coisas, livramentos. Se você parar e falar assim, caramba, aquele dia o Senhor me livrou mesmo,
não é? Tantas situações que marcam a nossa vida. Hoje batizamos uma criança, talvez você esteja lembrando, eu lembro o dia que eu apresentei meu filho ao batismo. Tantas coisas maravilhosas. Meus irmãos, mais um detalhe, porém, mesmo que não tivesse acontecido nada de bom na sua vida, dessas coisas que eu falei, você deveria se alegrar. Por quê? Salmo 51, 12, que nós lemos aqui na liturgia, porque nós temos a alegria da salvação. Nós temos isso. Então eu tenho que olhar para o passado, eu não posso nem ficar falando da minha história, porque eu estava falando para o reverendo Mateus, eu ando muito chorão. Mas se eu lembrar da minha história, eu começo a chorar. Por quê? Porque foi uma alegria muito grande Deus me tirar da miséria da minha vida e me trazer para a beleza da vida com Ele. Eu tenho que agradecer, eu tenho que me alegrar, porque eu fui salvo. E você também, se você é um filho do Senhor e conhece o Senhor e o tem como Senhor e Salvador, você tem essa razão também. Deus te deu vida, Deus te livrou da escravidão do pecado, Deus perdoou os seus pecados, e não só isso. Se você entrasse como escravo no céu, vamos pensar nisso, se você entrasse, eu já estaria feliz pra caramba, se eu entrasse no céu como escravo do Senhor, mas não, o Senhor te adotou como filho, e ainda te fez co-herdeiro com Cristo. Meus irmãos, é alegria demais, então faça esse exercício. Essa é a nossa principal fonte de alegria. E quando você começa a lembrar disso e dizer isso para as pessoas, esse testemunho vai para o mundo. Aliás, para mim, eu não estou teologizando, mas o que eu estou querendo dizer é que isso é uma ação evangelística, como foi o salmista também. Quando você começa a contar as bênçãos de Deus, e especialmente a bênção da salvação, os cegos verão a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Entendem que essa alegria deve ser compartilhada? Amanhã, a semana começa hoje, amanhã é dia de trabalho, e não interessa se é home office, office na home, não interessa isso. Você pode fazer numa videoconferência, falar assim, gente, segundona, estou feliz, por quê? Porque Jesus me salvou. Essa lembrança do passado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós ainda somos peregrinos. Nós não chegamos lá. Nós ainda estamos semeando em meio às lágrimas. O anúncio da obra do Senhor a tantos que ainda não ouviram e aqueles que ouviram e fizeram pouco caso. Nós somos peregrinos. Nós estamos fazendo essa obra. Nós temos que semear. Eu gosto daquela passagem da semeadora, do semeador maluco. Você sabe, né, que eu estou fazendo em mente, pelo menos, uma versão da Bíblia Silvio Biso, revista atualizada, aquele texto vai chamar semeador maluco. Porque o semeador, ele joga no lugar certo, mas o Senhor fala, semeia, vai semeando. Onde cair é problema meu, eu que vou dar o crescimento. Nós somos esses semeadores. Esse é o nosso presente. Nós precisamos continuar fazendo essa obra. Meus irmãos, nós ainda estamos experimentando dessa obra. É ou não é verdade? Você deveria andar com uma placa, e eu também, dizendo assim, estamos em obra. Já viu placa assim? Que irrita pra caramba. Você passa pelo trânsito, o trânsito está desviado, e aquela placa lá, estamos em obra. Nós somos assim, nós estamos em obra. O Senhor está trabalhando na nossa vida. Nós ainda estamos no que a teologia chama do já e do ainda não. Isaías 35:10 diz assim, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, a alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Por isso, meus irmãos, nós devemos orar como o salmista orou. Nós também temos que chegar para o Senhor e falar, Senhor, restaura a nossa sorte. Eu me lembro do que o Senhor fez, mas hoje está difícil. Hoje está difícil, Senhor.
hoje aconteceu tal coisa, eu estou passando por isso, a pandemia faliu a empresa da minha família, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por enfermidade. Está difícil, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Traz de volta a alegria da Tua obra, Senhor, na nossa vida. Continua tendo misericórdia de nós e dos eleitos que ainda não foram alcançados, Senhor. Restaura, Senhor. Você não precisa viver na sequidão. Pode ser que a gente experimente a sequidão, mas você não precisa viver nela. Você pode e deve fazer essa oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Faz isso, Senhor. E por último, nós devemos também, como salmista, viver olhando por futuro. Não alienados no futuro, mas com a santa expectativa do futuro. Com os nossos olhos fitos em Jesus. Porque as promessas continuam válidas para nós. E as promessas também devem nos encher de alegria. O Senhor nos promete que nos livrará de todo mal, de toda injustiça, de toda corrupção, de todo tipo de vírus, ainda que seja na glória eterna, lá nós teremos tudo isso. Isso deveria nos encher de alegria. Lá nós estaremos livres das consequências do pecado. E lá nós estaremos na presença eterna de Jesus. Isso não te enche de alegria. E concluindo então, meus irmãos, eu faço algumas perguntas. De onde vem a sua alegria? O que te faz alegre? O que te faz ficar como quem sonha? É claro que tem muita coisa boa em si mesma, não é? Mas quando você perde essa coisa, como fica o seu coração? Eu me lembro da minha promoção, eu me lembro daquele emprego, mas agora eu fui despedido. Como que fica o seu coração? Onde está posto o seu coração? Lembre-se, meus irmãos, que tudo isso vai ficar para trás, menos a obra de Cristo, que é para todo sempre. Onde está a sua alegria? Como está a sua caminhada? Como está o seu ânimo? Como está a sua fé? Como você chegou aqui hoje? Meus irmãos, a solução é sempre a mesma. Olhe para Cristo, para quem Ele é, para o que Ele fez na sua vida, para o que Ele está fazendo na sua vida e para o que Ele vai fazer na sua vida. Você precisa olhar para Cristo. E Ele, meus irmãos, nos garantiu que certamente Ele vai completar a boa obra que iniciou em nós, diz o texto de Filipenses. Certamente Ele vai completar a boa obra. Então, eu termino com a seguinte ideia, com uma oração. Que você também seja as torrentes de água viva no meio dessa sociedade desértica, porque você é um instrumento do Senhor. Tantos corações que estão espiritualmente ressequidos e sem vidas aí fora. Quantos? Você deve ser a mangueira do Senhor que irriga o jardim. E de preferência muito furada. A gente não gosta de mangueira furada, né? Porque ela atrapalha. Não, mas a gente tem que ser mangueira com muito furo, que é para jogar água para todo canto. Você tem que ser essa pessoa. E por tudo isso, meus irmãos, nós devemos nos alegrar no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegrem-se. Em Cristo, nós temos vida plena de alegria. Nós temos. Eu tenho. Você tem. Oremos então, meus irmãos, para que o Senhor restaure os corações que estão assolados pela seca, a seca da frieza, a seca da desesperança, a seca da falta de fé, da falta de ousadia, da falta de ânimo no meio do povo de Deus, com a gente que está ressequido com a igreja, magoado com a igreja, magoado com o crente, com irmãos, magoado com o pastor. Que o Senhor restaure
a nossa sorte, que Ele derrame sobre os corações secos a água da vida abundante, que é Jesus. Que a nossa oração seja de fato: restaura a nossa sorte, Senhor, para que tenhamos uma vida repleta de alegria em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus, que alegria nós temos, ó Pai, de sermos lembrados pela Tua palavra da nossa miserável condição, em especial a condição anterior, que éramos cativos de Satanás, e hoje fomos alcançados por Cristo e fazemos parte da família da fé. Obrigado por tudo isso. Senhor, é verdade também que muitas vezes a semeadura é pesada, e nós choramos, e nós sofremos, e até mesmo nos confundimos, mas nós confiamos na Tua palavra e por isso oramos: restaura a nossa sorte, Senhor. Faz isso em nosso meio, de tal forma que essa obra seja conhecida em todos os cantos, e mantém viva em nossa mente, em nosso coração, as promessas do Senhor, em especial a promessa da vida com Cristo eternamente. Restaura a nossa sorte, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos